Se você puder, eu gostaria de, antes ainda de lermos a palavra do Senhor, manda esse link que você recebeu, este link que você está nos assistindo, via Facebook ou via YouTube, para alguém que você conhece, alguém que talvez tenha feito escolhas erradas na sua vida, alguém que talvez tenha tomado decisões erradas, caminhos errados na sua caminhada. Manda essa mensagem para ele, manda esse link para que ele possa ser ministrado por esta palavra, para que ele possa ser ministrado pela direção e pelo propósito do Senhor. Se você conhece pessoas que precisam de uma palavra de paz, pessoas que precisam ser ministradas, para encontrar o propósito de Deus em suas vidas, marca ela aqui no comentário no Facebook, ou manda o link do YouTube, para que todos os seus amigos e familiares possam ser alcançados pelo favor e pelo cuidado de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11, diz assim: Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos. Um dia o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim aquele homem repartiu a sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E então ele começou a passar necessidade e fome. Por isso foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de pastorear, de cuidar de porcos. Ele desejava comer, encher o estômago com as vagens de alfarraboeira que os porcos comiam, ou seja, com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Um dia, caindo em si, ele disse: quantos dos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei ao caminho e voltarei para a casa do meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o filho, lhe abraçou e beijou, e disse: ó filho, e disse o filho, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam no meu filho, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo, matem-o e vamos fazer uma grande festa e vamos comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E então eles começaram a festejar. Senhor Jesus, que a Tua palavra fale conosco neste momento, que o Teu Espírito Santo ministre as nossas vidas, que todos aqueles que estão conectados agora via YouTube, via Facebook, todos aqueles que estão permitindo o seu coração ser ministrado, todos aqueles que abriram as portas da sua casa, mesmo de uma forma virtual, para receber o culto, para receber, ó Deus, a Tua presença, para receber a Tua arca, que eles sejam visitados pelo Senhor. Assim como Obed-edom, quando permitiu que a arca entrasse na sua casa, e lá a Bíblia diz que houve prosperidade, houve paz, houve graça, houve manifestação sobrenatural do seu Espírito, que assim seja sobre a vida de cada pessoa que se permitiu nesta noite ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra ministre os nossos corações, que nada venha atrapalhar, ó Deus, os Teus filhos em serem ministrados, que nada venha roubar a sua atenção, que nada venha roubar o seu foco, mas que a Tua igreja, mesmo de forma virtual, possa receber a instrução e a direção do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. E você que concorda, diga amém. Obrigado, meu príncipe Cleiton. Clay, pode deixar aí mesmo. Glória a Deus. Amados, o que eu quero pedir para você? Eu sei que quando nós estamos em casa, nós temos uma tendência doida, maluca, de querermos, enquanto estamos assistindo o culto, esquentar o jantar, fazer um sanduíche, fazer uma pipoca, olhar no celular, responder uma mensagem. Mesmo sendo um culto online, é um culto. Tenha esse tempo agora para Deus, separe esse tempo agora para Deus, não deixe nada roubar a sua atenção, nada roubar o seu foco, fica aqui com a gente, não tire a sua atenção daquilo que Deus quer ministrar ao seu coração, não assista o culto pela metade, não divida a sua atenção com nada agora, porque esse é um tempo de Deus falar e ministrar o seu coração. Bom, esse texto ele nos traz muitas lições. Certamente eu mesmo já ministrei muito esse texto e trouxe vários direcionamentos para a igreja e para a minha própria vida.
Quando nós falamos do filho pródigo, quando lemos Lucas capítulo 15, nós aprendemos muito sobre família. E é uma mensagem linda e maravilhosa sobre família, sobre o cuidado do pai, sobre o pai estar esperando o filho quando ele volta. Também encontramos lições maravilhosas sobre o amor do pai, sobre como deve ser a paternidade, um pai que não obriga o filho a fazer o que ele quer, mas um pai que dá direção, um pai que espera o retorno do filho. Nós também aprendemos sobre reconciliação e perdão, um pai que perdoa o filho, mesmo que perdeu toda a metade do seu patrimônio que foi dada à herança, como herança para aquele jovem, um jovem que se afastou do pai, um jovem que rejeitou o pai, mas ele perdoou. Nós aprendemos também sobre desonra, o resultado da desonra ao pai. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e os seus dias se prolonguem na terra. Esse jovem, ele desonrou o pai quando pediu herança com o pai ainda vivo, e a consequência dessa desonra foi perder tudo. A Bíblia deixa bem claro isso. Falamos sobre administração irresponsável, sobre gestão financeira irresponsável, falamos sobre gastar dissolutamente. Esse texto fala sobre tantas coisas que eu poderia ministrar para você nesta noite. Mas na verdade o que Deus me trouxe, me permitiu compartilhar com você, não é nenhum destes assuntos que eu acabei de falar. O que Deus quer ministrar ao seu coração hoje é sobre o poder da escolha. Mais do que nunca, quando lemos esse texto, nós vemos, pastora Neia, que este jovem, ele fez escolhas, não foi apenas uma escolha, mas foram escolhas. Teve uma escolha principal, e essa escolha principal, William, foi fazendo com que ele tivesse outras escolhas. E as escolhas, as principais, ou as primeiras escolhas dele, foram escolhas equivocadas, irresponsáveis, que trouxeram destruição. Depois nós vemos que ele fez uma outra escolha, depois de ter sofrido as consequências, e então a Bíblia diz que essa outra escolha trouxe um processo de restauração na sua vida. É sobre isso que eu quero falar com você nesta noite, sobre o poder da minha e da sua escolha. Assim como o filho pródigo, todos nós temos o poder de fazermos escolhas. Assim como este jovem, todos nós, quando acordamos, nós fazemos escolhas. Alguns estudiosos de neurolinguística dizem que nós fazemos milhares de escolhas durante o dia. Algumas delas são escolhas tão naturais, normais, que nós nem vemos os resultados. Outras podem trazer consequências difíceis. A escolha que você faz pela manhã, pela roupa que você vai vestir, a escolha do trajeto que você vai pegar no caminho. Talvez uma escolha errada de um trajeto pode ser acontecer um acidente, pode atrasar e perder um contrato com o cliente. Quantas escolhas nós fazemos? Algumas escolhas que nós fazemos nos trazem benefícios, nos trazem resultados positivos. Outras nos trazem destruição, fracasso. A minha pergunta hoje é: as escolhas que você tem feito estão te levando para onde? Quando eu vejo as escolhas desse jovem, e aqui o texto é bem claro, Adriano, nós vemos desde a primeira escolha dele até o resultado final, que ele acaba indo trabalhar, apacentando porcos. E por conta de estar apacentando porcos, para o judeu era a pior função que um homem poderia ter. Este rapaz se sente extremamente humilhado. Nós vemos que a consequência de pedir a herança o levou àquele lugar, ou seja, nossas escolhas definem o nosso destino, nossas escolhas definem os resultados da nossa vida. O que fez esse jovem tomar essas escolhas? Irresponsabilidade é uma delas, imaturidade é outra delas, arrogância também. Sempre quando nós tomamos decisões com sentimentos malignos, humanos, carnais, negativos, temos que entender que o resultado disso vai ser destrutivo. Por exemplo, uma pessoa que faz uma escolha de um aborto, ela vai ter que conviver com isso o resto da vida. Mesmo quando reconhece que pecou, pede perdão para Deus, recebe o perdão para Deus, ela vai ter que viver com a consequência. Conheço mulheres que fizeram abortos. Conheci uma, de fato, em uma situação que me lembro agora, ela fez 2 abortos. E depois, quando ela decidiu ter filhos, ela não conseguia mais. Sua madre estava fechada, ficou estéril. E até hoje essa mulher chora. Chora porque ela perdeu a oportunidade da maternidade. Conheceu a Jesus, recebeu salvação de Cristo, tem recebido uma vida de transformação, mas ela vive com essa consequência. Por quê? Porque ela fez uma escolha. Pessoas que escolhem viver um adultério, é uma escolha.
uma escolha carnal, de um desejo humano, pastor Anderson. Mas elas precisam viver com as consequências que vêm sobre a vida dos seus filhos, que vêm sobre o seu destino, que vêm sobre as suas finanças. Ou seja, nós temos o poder da escolha, mas nós não temos o poder de escolher os resultados que essas escolhas nos trazem. Todos nós podemos fazer escolhas, todos, mas não podemos escolher a consequência. Um poeta chileno, talvez o maior poeta de língua hispana, castelhana, na América Latina, chamado Pablo Neruda, ele diz assim: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências que elas geram. Forte isso, né? Nós somos livres para fazer qualquer escolha. Você é livre para escolher se você vai caminhar com Deus ou não. Você é livre para escolher se você vai manter a sua família ou vai largá-la. Você é livre para viver uma vida de intimidade com Deus ou uma vida de relacionamento com o pecado. Você é livre para trabalhar ou ficar em casa. Você é livre. Agora você tem que entender, você vai ser prisioneiro das consequências das suas escolhas. O grande problema é que muitas vezes, pastor Leandro, nós agimos como este jovem. Nós não pensamos, pastor Dodô, no resultado das nossas escolhas, nós simplesmente escolhemos. Esse jovem talvez, se a gente for fazer uma avaliação dele, esse jovem talvez se sentia muito controlado pelo seu pai. Esse jovem talvez se sentia muito oprimido porque não podia tomar as suas decisões, porque era o filho caçula, a Bíblia diz, e as decisões principais na família seriam sempre do filho mais velho. Esse jovem talvez ele queria conhecer o mundo, ele queria ter novas perspectivas, do lugar onde eles viviam. E por conta de todos esses desejos dele, um dia ele faz uma escolha e diz: pai, eu quero a minha herança. Ele foi imaturo, ele foi irresponsável porque ele não avaliou quais seriam as consequências dessa escolha. O pai não querendo obrigá-lo a fazer o que o pai queria, mas deixando ele tomar suas próprias decisões, porque esse pai ele tipifica Deus, e o que esse jovem tinha era o livre-arbítrio, o poder da sua escolha, e isso foi dado pelo próprio Deus para mim e para você. Esse pai entrega a metade. A Bíblia diz que passando alguns dias aquele jovem faz uma segunda escolha, e a segunda escolha foi sair de dentro da casa do pai. Ele quer se afastar, ele quer estar longe do controle da sua família. Por quê? Porque ele queria viver a sua vida. Eu acho que o maior risco, o maior erro, pastora Mari, que algumas pessoas cometem, é que ela diz: a vida é uma só para ser vivida, sem entenderem que as suas escolhas podem trazer desastres, podem trazer prejuízos, podem trazer fracassos. Depois que ele vai para esta cidade, ele fica esse tempo longe, a Bíblia diz que ele faz mais uma escolha. E ele resolve gastar o seu dinheiro, ou o dinheiro que o seu pai suadamente ganhou, de uma forma irresponsável. Provavelmente por pecado, provavelmente em coisas carnais, talvez bebedeiras, prostituição. E ele fez as suas escolhas. O que ele não conseguia compreender, ou as suas avaliações eram tão superficiais, que ele não conseguia entender o resultado, é que sair da casa do pai, é que receber a sua herança adiantado, sair da casa do pai, gastar o dinheiro de uma forma irresponsável, lhe trariam consequências. Sabe por quê? Porque as nossas decisões definem o lugar onde nós vamos estar. Ele se tornou prisioneiro das suas próprias escolhas. A primeira lição que eu aprendo nesse texto é que o que você é hoje é resultado de escolhas que você fez ontem. E o que você vai ser amanhã é resultado das escolhas que você fez hoje. As escolhas de ontem te levaram aonde? O que você está vivendo na sua vida hoje? Você está contente? Você está contente com o teu casamento? Você está contente com a tua vida profissional? Você está contente com o seu ministério? Você está contente com a caminhada que a sua família tem tomado? Você está contente com você mesmo? Eu acho que o grande erro que as pessoas acabam cometendo, Will, é que elas infelizmente tomam decisões erradas, fazem escolhas erradas, e depois elas querem colocar a culpa das suas escolhas em Deus. Quantos de nós já ouvimos isso, Adriano? Já ouviu isso? A pessoa, Vanessa, ela toma decisões erradas,
Ela escolhe viver uma vida de pecado, ela escolhe viver um adultério, ela escolhe viver uma vida de arrogância, ela escolhe viver tantas coisas, são escolhas que ela faz. Ela escolhe se afastar das pessoas que lhe dão conselhos favoráveis, corretos, ela escolhe estar longe dos princípios de Deus, ela escolhe se afastar de Deus, ela escolhe abandonar a sua caminhada de fé. E aí quando ela começa a viver consequências desses resultados, dessas escolhas, o que ele diz? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Quantos de nós já ouvimos isso? Já ouviu isso? Você talvez já falou: por que Deus deixou eu perder meu emprego? Por que Deus me deixou viver o que eu estou vivendo? Por que Deus deixou eu chegar nessa miséria? Por que Deus deixou meu filho entrar no caminho das drogas? Por que Deus deixou a minha família se perder totalmente? Porque Deus, entenda uma coisa, Deus não tem nada a ver com as suas escolhas. Ele escreveu uma história para você, Salmo 139 diz isso. Ele escreveu uma história para mim e para você. Porém, são apenas planos, como Jeremias declara em 29:11. Eu bem sei os planos que eu tenho para vós. A história de Deus são os planos que Ele escreveu para nós. Mas nem sempre nós escolhemos viver estes planos. Vivemos caminhar, resolvemos ou decidimos caminhar na história que Deus tem para nós. E aí nós queremos colocar na conta de Deus a culpa daquilo que nós mesmos escolhemos. Esse jovem, ele não declarou nada contra Deus, mas muitos de nós fazemos. O destino deste jovem foi perder tudo. E sempre, é uma máxima, um ditado popular que acaba às vezes sendo verdade em algumas situações. Nada está ruim o bastante que não possa piorar. Talvez nesses dias que nós estamos vivendo, essa acaba sendo uma realidade, Primeiro vem pandemia, depois vem crise econômica, crise política, vem, como é que é o nome do redemoinho lá, como é que é o bomba? Ciclone bomba, falta de água, dengue. Quando a gente acha que o negócio vai melhorar, parece que começa a piorar, E a minha pergunta é, por que talvez as coisas elas ficam mais difíceis? Será que não é porque nós temos feito escolhas erradas? A Bíblia diz que esse jovem, ele começou a fazer escolhas. E quando as consequências das suas escolhas começaram a chegar, o seu destino foi de fracasso. Ele perde tudo, junto com tudo perde os amigos, porque quando tinha dinheiro, com certeza tinha muitos amigos. Depois que perdeu o dinheiro, acabaram os amigos. A Bíblia diz que então veio fome naquela terra. E ele, passando tanta necessidade, procura emprego, que alguém apenas lhe dá como um apacentador, um cuidador de porcos, que era a pior função, como eu já falei aqui, para um judeu. O porco, o animal mais imundo que poderia existir, não se tocava no porco, muito menos cuidava de porco. E ele era tão sem importância para aquele proprietário dos porcos, que a Bíblia diz que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos e não lhe davam. Ou seja, o porco tinha direito à comida, mas ele não tinha. Olha o nível que ele chegou. Por quê? Porque as escolhas dele levaram ele a este lugar. A minha pergunta é, será que hoje você não está vivendo no meio do chiqueiro dos porcos, na sua família, no seu casamento, na sua vida financeira, no seu ministério, e você está num lugar que você não suporta? Porque, não sei se você já esteve próximo ao chiqueiro de porco, é bem desconfortável. Fede. A comida, só em olhar o que os porcos comem, a lavagem, ela é nojenta. O ambiente é sujo. Será que você talvez não está em lugares sujos, em lugares nojentos, em ambientes insuportáveis? O que alguns, infelizmente, nesse momento dizem é, por que Deus me deixou chegar aqui? Não foi Deus que te levou a este lugar. Assim como o filho pródigo, foi você que escolheu estar neste lugar. O que eu fiz ontem define o que eu vivo hoje. Eu não consigo mudar o que eu fiz ontem. Com isso eu também não consigo mudar muito o destino que eu vivo hoje. Mas eu posso mudar o que eu vou viver amanhã. Foi isso que esse jovem fez. Se ele fosse arrogante e orgulhoso, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, ele poderia ter mantido isso ou piorado. Mas ele resolveu fazer uma nova escolha. Porque nada vai estar ruim o bastante que você não possa mudar com escolhas novas. O mundo diz, nada é ruim o bastante que não possa piorar. Mas Jesus diz, nada está ruim o bastante que você não pode decidir diferente. E aí você viveu o favor de Deus. Posso ouvir um glória a Deus por isso? É isso que Deus quer na sua vida. É isso que Deus quer na sua casa. Porém, Ele não vai te obrigar a tomar uma decisão, porque Ele te deu o livre arbítrio.
Você tem o poder da escolha, é você que tem que escolher fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Então está na hora de nós começarmos a fazer as escolhas certas no nosso casamento, as escolhas certas no relacionamento com os nossos filhos, a escolha certa na nossa vida profissional, a escolha certa nos princípios das nossas finanças, a escolha certa em viver um chamado de Deus, a escolha certa no relacionamento e o caminho com o Senhor. Nesse tempo de pandemia, o que eu tenho visto, muitos cristãos, não só os membros da Nova Aliança, mas muitas pessoas, elas estão escolhendo viver o medo. Não estou dizendo que você não tem que se cuidar, é claro que temos que nos cuidar. É claro que a pandemia está aí, é claro que a doença ela chegou, é claro que está desconfortável, é claro que existem óbitos. Mas algumas pessoas, elas decidiram abrir mão da única coisa que eles não deveriam decidir abrir mão, que era a sua relação com Deus. É como se a pessoa tivesse um diamante na sua mão, um diamante de $300 mil. E ela, quando chegou a pandemia, abandonasse esse diamante em qualquer lugar e se escondesse. Quando você deixa de ter uma relação com Deus, um caminhar com Deus, em viver uma intimidade com Deus, você está abandonando a coisa mais valiosa da sua vida. E é a única coisa que pode mudar a sua história, que é Deus. Eu vejo pessoas que elas não escolhem deixar de trabalhar porque precisam sustentar a sua família. Eu vejo pessoas que elas não escolhem deixar de ir ao mercado porque elas precisam comprar comida, mantimento para a sua casa. Eu vejo pessoas que não escolhem deixar seus familiares porque são seus familiares, mas elas escolhem deixar Deus. E essas escolhas têm levado alguns à depressão, outros a crises conjugais, outros a fracassos e perdas terríveis. Simplesmente porque fizeram a escolha errada. Nossas escolhas determinam o nosso destino. Esse jovem decidiu ficar longe dos olhos da sua família. Mas ele não queria viver a consequência que ele viveu. Mas ele se tornou prisioneiro dela. A pergunta que eu digo hoje para você, a pergunta que eu faço hoje para cada um de nós que estamos aqui, que vieram trabalhar no culto, ou daqueles que estão em casa. As tuas escolhas estão levando você para onde? O que você está decidindo hoje no seu casamento, está levando o seu casamento para onde? A escolha que você está fazendo com os seus filhos, estão levando os seus filhos para onde? A escolha da tua vida ministerial, da tua vida espiritual, que você está fazendo hoje, está te levando para onde? As suas escolhas financeiras estão te levando para onde? Eu tenho decidido derramar o meu coração todo dia sobre a minha família. Eu decidi, amados, no mínimo 3 vezes por semana, eu e a pastora Nelise saímos para caminhar. Hoje, inclusive, encontramos o Elvis, né, Elvis? O Elvis está aí com a gente, conectado. Eu decidi sair com ela a caminhar pelo menos 3 vezes por semana. Só nós dois. Hoje, inclusive, levamos os meninos, mas a grande maioria das vezes vamos só nós dois. Caminhamos 5 quilômetros. É só porque eu quero perder peso? Até porque eu acho que eu já estou magrinho. Estou ou não estou, igreja? Diga aí. Me ajuda, pelo amor de Deus. Não pode mentir dentro da casa de Deus. Não pode mentir em lugar nenhum, né? Mas me ajuda. Mas não é por causa do peso. É por causa do tempo. Tempo juntos. Saímos igual 2 namoradinhos de mão dada. Caminhando. A gente corre junto. A gente ri. A gente às vezes se estressa. Não tem como não se estressar, né? Eu quero ir para um caminho, ela quer ir para outro. Às vezes dá uns negócios assim esquisitos. A gente fala das nossas dificuldades. Faz bem. Hoje, quando voltávamos para casa, foi 1 hora de caminhada hoje. Quando voltávamos para casa, eu falei para ela, isso me faz muito bem. Muito bem, sabe por quê? Porque nós estamos juntos. Mas é uma escolha que eu fiz. Às vezes a escolha de alguns é ficar na frente do celular. Ao invés dele estar com a sua esposa, com o seu esposo, ele está vivendo a vida dos outros nas redes sociais. São escolhas que estão acabando com o casamento. Eu fiz a escolha de estar com os meus filhos. Eu abri mão de parte do meu dia, onde eu poderia estar com a minha empresa ganhando mais dinheiro. Minha empresa operando, se eu estivesse colocando mais tempo na empresa, eu poderia estar produzindo mais. Mas eu escolhi tirar 4 horas do meu dia para eles. Sabe por quê? Porque eu estou derramando o meu coração sobre eles. Não tem um momento que os meninos não passem por mim na sala, que eles não parem para me dar um beijo, para me dar um abraço, sem ninguém pedir. Sabe por quê? Porque eles foram ensinados isso. Mas eu escolhi estar com eles. Eles falam, pai, vamos andar de bicicleta? E eu tenho que ficar correndo atrás da bicicleta. E o meu fôlego já às vezes não aguenta mais, mas é uma escolha que eu fiz estar com eles. As tuas escolhas estão te levando para onde? Eu escolhi separar pelo menos 1 hora do meu dia para Deus. Eu escolhi isso, ninguém me obriga, não é porque eu sou pastor, porque infelizmente conheço pastores que eles passam a semana inteira sem abrir a sua Bíblia e ter um tempo de oração. E o cara só abre a Bíblia para preparar o sermão.
E não estou criticando quem não faz, eu estou falando que eu decidi. Uma escolha minha, não por uma obrigação eclesiástica, sacerdotal, mas eu decidi um tempo com Deus, só eu e Ele. É uma escolha minha. E eu tenho vivido resultados, eu virei prisioneiro desses resultados, do que Deus tem falado e ministrado no meu coração. Mas tem aqueles que escolhem não ler a Bíblia, não ter vida de devocional, não ter relacionamento com Deus. E para onde eles estão indo? São escolhas que nós fazemos. As suas escolhas financeiras, a forma que você administra o seu dinheiro, a forma que você administra o seu trabalho, estão te levando para onde? Já cansei de ouvir pessoas falando, Gesiel, porque eu perdi o emprego, ou porque eu estou saindo desta empresa, porque o meu gerente me persegue, porque o meu colega puxou o meu tapete. Mas entenda uma coisa, se você está perdendo o emprego porque alguém te persegue ou puxa o teu tapete, é porque talvez você deixou essas pessoas fazerem escolhas pela sua vida, e foi uma escolha deixar elas decidirem. A Bíblia diz que o Senhor, Ele cuida dos seus. Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa segurança. Amém, queridos? Então nós não devemos temer as pessoas, nós devemos submeter a Deus. Mas quando nós fazemos escolhas erradas e quebramos princípios, aí às vezes nós começamos a nos perder, e é aí que é o ponto que muitas vezes compromete. A segunda lição que eu aprendo nesse texto, a primeira, se você está anotando aí, é que o que você está vivendo hoje é resultado de algo que você escolheu ontem, e o que você vai viver amanhã é resultado do que você escolhe hoje. Então cuidado com as suas escolhas, para onde elas estão te levando. A segunda lição que eu aprendo com a história do filho pródigo é que eu e você precisamos aprender a fazer a escolha certa. Nós precisamos ter balizadores, nós precisamos ter situações que venham nos dirigir, que venham nos instruir a tomar decisões corretas. O grande problema de pessoas, pastor Odô, que ainda têm tomado decisões erradas, que ainda têm caminhado, trilhado um caminho de fracasso, é porque eles estão permitindo balizadores, eles estão permitindo instrutores que estão levando eles aos caminhos ruins. E eu separei 3 deles para a gente poder falar rapidamente aqui hoje. Se eu quero tomar a decisão certa, se eu quero fazer a escolha correta, número 1, eu preciso buscar sabedoria de Deus. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Sabe por que muitas vezes nós tomamos decisões erradas, fazemos escolhas erradas e vamos para o fracasso? Vivemos uma vida medíocre, vivemos uma vida seca, estéril, porque nós tomamos decisões pela tolice e pela insensatez. Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria dos fracassos que eu e você já vivemos em nossa vida foi porque nós tomamos decisões sem sabedoria. Não paramos para avaliar as nossas decisões. Quantos negócios você fez que você se arrependeu? Quantas pessoas você se aliançou que você se arrependeu? E por que você fez esses negócios ou se aliançou a essas pessoas? Porque com certeza não tinha sabedoria. É a falta de sabedoria que nos leva a termos fracasso. Muitas vezes nós não temos sabedoria no que falar e na hora que falar. Não é que nós não devemos falar, mas às vezes não é a hora certa para falar. Quantas vezes nós arrumamos problema dentro da nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos pais, porque não deveríamos ter falado o que falamos, por falta de sabedoria, por imaturidade, por insensatez. Nós trazemos uma tempestade, nós trazemos um ciclone bomba dentro da nossa casa, e a gente não sabe por que o negócio fica uma bagunça. Falta de sabedoria. Pastor, e onde eu encontro sabedoria? A Bíblia diz que você vai encontrar sabedoria em Deus. Aquele que não tem, peça ao Senhor. Se tem uma oração que eu e você precisamos aprender a fazer todos os dias, não como uma reza, mas como uma realidade das nossas vidas, Edson. Todos os dias nós temos que pedir: Deus, me dá a sabedoria. Quando eu vejo a história de Salomão, um jovem rei que não tinha posição de filho de Davi para ser rei, tinha ainda um vivo que tinha autoridade que ele não tinha, que era Adonias, mas Deus escolheu ele. E quando ele assumiu o reino de Israel, quando ele veio substituir Davi, o maior rei que passou por aquele povo, um homem que ele deixou a sua história até os dias de hoje, um homem que multiplicou o território de Israel em 100 vezes. Aquele jovem rei, ele ficou desesperado. E ele falou assim: Gesiel, o que eu vou fazer para poder chegar perto da unha do minguinho do meu pai? Ele falou: eu já sei, eu vou até Deus. E a Bíblia diz que ele pegou uma boiada, 1000 bois, ele subiu para o Monte Gibeia, pastor Anderson. E lá a Bíblia diz que ele sacrificou 1000 bois. Uma coisa que eu preciso que você entenda: ele não ficou sentado no trono dele enquanto os açougueiros matavam os bois, não. Ele participou do processo.
Porque o sacrifício do boi tinha um processo de participação de quem estava fazendo a oferta. Ele participou. Provavelmente no final daquele dia ele estava cansado, cheio de sangue, estava sujo, estava exausto. Mas ele falou: eu preciso oferecer algo para atrair Deus na minha vida. Então, quando ele deitou para descansar, a Bíblia diz que Deus apareceu para ele e perguntou: o que você quer, filho? Ele falou: eu só quero uma coisa, sabedoria para poder governar o teu povo. Deus falou: o quê? Você não pediu para os seus inimigos serem destruídos, você não pediu poder, você não pediu riqueza. Deus falou: eu vou te dar sabedoria, mas vou dar também o que você não deu. Porque ele foi sábio até na hora de fazer o pedido da sabedoria. Quer ser sábio? Caminhe com Deus. E todos os dias ore como Salomão: me dá sabedoria. Eu faço as minhas orações todos os dias e eu falo: Deus, me dá sabedoria para pastorear o teu povo. Me dá sabedoria para pastorear o coração da minha esposa. Me dá sabedoria para pastorear os meus filhos. Me dá sabedoria para poder governar a tua igreja. Me dá sabedoria, Deus, para poder administrar a minha empresa. Me dá sabedoria, Senhor, para poder trabalhar comigo mesmo. Nós temos que aprender isso. No livro de Provérbios, capítulo 3, verso 5, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O grande erro que nós cometemos é que nós queremos tomar decisões, nós queremos fazer escolhas baseadas no nosso próprio entendimento, na nossa carne muitas vezes. E Jeremias 19:9 e 10 diz: tolo é aquele que confia na força do seu próprio braço, ele vai se arrebentar. Por quê? Porque ele está buscando o seu próprio entendimento. E ele continua dizendo em Provérbios 3, 5 e 6: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará os seus carreiros, os seus caminhos, as suas veredas. Se eu e você queremos ter uma vida de resultados positivos, se queremos fugir do caminho do fracasso, se queremos ter escolhas corretas, escolhas que nos aproximem do propósito de Deus, nós devemos confiar em Deus de todo o nosso coração. Devemos confiar e reconhecer Ele no nosso caminho, porque então, se tiver um caminho torto, é Ele que vai endireitar. Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Escreve aí um glória a Deus aí nos comentários. Se Deus tem ministrado o seu coração, compartilha com a gente aqui. Porque esse é o propósito de você ser tocado por Deus. Segunda coisa que nós entendemos: se queremos aprender a fazer a escolha certa, nós precisamos ter bons conselheiros. Provérbios 15, 22 diz assim: os planos fracassam por falta de conselho. Muitas pessoas estão tomando decisões erradas, fazendo escolhas erradas, porque estão ouvindo pessoas erradas. Eles assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Da resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Dois erros que algumas pessoas cometem quando vão fazer suas escolhas: ou não ouvem conselho de ninguém, ou ouvem conselho da pessoa errada. Eu vou ter que repetir isso. Dois erros que algumas pessoas cometem e acabam trilhando o caminho do fracasso: ou não ouvem conselho de ninguém, ou ouvem o conselho das pessoas erradas. Ele diz aqui: os planos fracassam por falta de conselho. Número 1, aquele que não quer conselho de ninguém. Eu vou fazer, eu estou sentindo no meu coração, e ele vai e faz, se arrebenta. Ou aquele que está ouvindo a pessoa errada. Pastor, como é que eu vou ouvir, saber quem eu posso ouvir? Você tem que olhar os resultados da vida dessa pessoa. Você quer ouvir conselhos sobre casamento? Você tem que ser aconselhado ou permitir ser aconselhado por quem tem sucesso no casamento. Não adianta você pedir conselho para aquela amiga que divorciou 5 vezes. Não tem. É tipo, algumas pessoas, eles querem pedir conselho para a mulher samaritana. Sabe aquela mulher samaritana que Jesus diz para ela assim, né? Vai e chama teu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Ele falou: bem disso, porque já teve 5 e o que você tem agora não é teu. Tem gente que quer pedir conselho de casamento para a mulher samaritana. Já passou por 5, o que tem agora não é dela, e ela quer conselho. A minha pergunta é: será que nós não estamos ouvindo conselhos de pessoas erradas? O sábio Salomão diz: mas são bem-sucedidos os nossos planos quando há muitos conselheiros. Conselheiros que te amam. Conselheiros que têm frutos nessa área. Não tem como você pedir conselho sobre empreendedorismo para aquele que faliu 5 vezes. Não tem como. Não tem como você pedir conselho, a não ser que ele faliu 5 vezes e a 6ª ele explodiu. Mas se ele continua falindo, não tem como. Não tem como você pedir conselho de ministério para quem não tem ministério. Não tem como você pedir conselho de finanças para quem está endividado. São escolhas erradas que nós tomamos.
E a última lição que eu aprendo quando fala-se de bons conselhos, de boas escolhas, como ter boas escolhas, eu preciso também entender e conhecer os princípios de Deus, porque eu creio que os principais erros que nós cometemos, Inha, quando falamos de escolhas, é que muitos de nós, infelizmente, não conhecemos os princípios de Deus, e por não conhecermos os princípios de Deus, quebramos os princípios de Deus. Ontem eu conversava com uma pessoa, nós estávamos num grupo de pessoas e conversávamos, e ele falava, eu vi um grupo de pessoas falando, e visivelmente estavam quebrando princípios. Visivelmente estavam quebrando princípios. E quando essas pessoas falavam, eu já começava a entender, a avaliar os resultados que elas teriam, que essas pessoas teriam em suas vidas. E hoje isso acontece demais. Como tem pessoas que escolhem quebrar princípios, acreditando que vão ter resultados positivos. Porque o problema, pastor Odô, não é o cara quebrar princípio apenas, é ele acreditar que mesmo quebrando princípio, ele vai ter um bom resultado. Quantas vezes nós conhecemos isso? Amados, entenda uma coisa, você não é melhor do que Sansão. Sansão, a Bíblia diz que ele tinha o Espírito de Deus que tomava ele, quando tomava ele ficava com uma força descomunal, fora do comum. E a Bíblia diz que ele matou 1000 soldados com uma queixada de animal, de jumento. Ou seja, ele pegou um queixo de animal, um pedaço de osso, e ele matou 1000 com aquele pedaço de osso. Mesmo o cara sendo um cara poderoso, ele arrancou portões de cidade. Quando eu falo de portões de cidade, a gente não consegue nem tirar o nosso portão do carreiro dele ali. Como é que é? Do trilho. Ei, Jesus, esse povo me ajuda, né? Do trilho ali. O cara arrancava portões de uma cidade inteira, portões que pesavam tonelada. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, ele fracassou, porque ele fez escolhas erradas. E sabe quais foram os erros que Sansão cometeu? Porque as escolhas dele quebravam o princípio. Quebrou o princípio de honra e pai e mãe. Ele queria casar com a mulher que o pai falou, essa mulher é dos filisteus, vem, casa com uma das nossas. Não, eu quero ela. Ele quebrou o princípio em tocar no que ele não podia tocar. Ele era um nazireu, não podia tocar em coisa morta. Ele foi lá, pegou o mel que estava no cadáver do leão, comeu e levou para os pais. Ele quebrou o princípio de se envolver com uma mulher leviana dos filisteus. Ele quebrou o princípio em revelar a sua intimidade com Deus para Dalila. Agora você acha que Sansão, mesmo sendo um homem cheio do Espírito de Deus, quando cometeu erros e quebrou princípios, ele fracassou, você acha que você vai ser diferente? Quer ver outro cara? O primeiro rei de Israel, Saul. Saul, a Bíblia diz que ele andava na rua, ele se sobressaía dos outros. Quando ele andava na rua, as mulheres olhavam e falavam, Saul! Não, brincadeira, piada, sem graça. Foi terrível essa, terrível. Estava bem espiritual, né, Carioca? Tá ótimo, né? Tava no óleo, né? Foi terrível. Essa foi o ruim demais, né? Desculpa aí, gente. Mas a Bíblia diz que Saul, ele foi escolhido por Deus. O cara era forte, alto, imponente. Mas ele escolheu quebrar princípios. Ele quebrou o princípio da obediência. Ele quebrou o princípio da humildade. E qual foi o caminho dele? Ele e todos os seus filhos foram mortos. E não houve sucessor de Saul no trono de Israel. Você acha que você vai ser melhor do que o próprio Judas? Judas foi íntimo de Jesus, caminhou com Jesus durante 3 anos. Ele comia com Jesus, dormia ao lado de Jesus, acordava perto de Jesus. Ele viu milagres, ele viu mortos ressuscitarem, leprosos serem limpos, ele viu cegos terem a sua vista de volta. Amado, você consegue entender estar ao lado de Jesus e toda aquela graça de Deus inundando o ambiente e você estar ali? E mesmo assim ele quebrou o princípio da fidelidade, da lealdade ao seu Senhor. E qual foi o caminho dele? Destruição. O problema é que nós achamos que podemos quebrar um princípio e não vamos viver a consequência desse princípio. São escolhas erradas. Nós escolhemos tomar conselhos de pessoas erradas, nós escolhemos tomar decisões insensatas, sem sabedoria, nós escolhemos quebrar princípios. E aí nós não sabemos por que os resultados eles são tão destrutivos. Para tudo o que você está fazendo e avalia se o que você está vivendo hoje não está debaixo de uma quebra de princípio. Eu atendo casais que chegam para mim e falam assim, pastor, nosso casamento está um caos. A primeira coisa que eu pergunto, há quanto tempo vocês casaram no civil? Não, nós não somos casados, tem um princípio quebrado. Não tem como você viver a bênção com esse princípio quebrado. Vocês podem se amar, vocês podem jurar amor eterno um para o outro, você pode fazer pacto de sangue, pode fazer o que quiser. Se você não restaurar o princípio, não tem como ser abençoado. E o problema é que as pessoas ficam prorrogando. Não, mas Deus vai abençoar. Entenda uma coisa, Sansão não viveu uma mudança porque ele quebrou o princípio. Saul não viveu uma mudança porque quebrou o princípio. Judas não viveu uma mudança porque quebrou o princípio. Você acha que vai viver uma mudança quebrando o princípio? Pega as coisas da empresa que não deveria pegar, que não são suas. Compra e não paga. Faz empréstimos e não paga.
desonra seu casamento, traindo a esposa, muitas vezes com coisas aqui da internet, não cuida dos seus filhos, e você acha que vai conseguir ter sucesso. Tolo. Albert Einstein diz isso. Tolo é aquele que faz sempre as mesmas coisas esperando resultados diferentes. É tolice. E não tem como. Vai viver o fracasso. Eles não conseguiram mudar o seu destino, mesmo porque quebraram princípios. Eu e você também não vamos conseguir mudar. Cuidado com os seus conselheiros. Busque sabedoria do Senhor e avalie onde os princípios estão quebrados. Faz consertos. Arruma. Quebra princípio de descanso. Vai se arrebentar com isso. Quebra princípio de liberar perdão. Vai se arrebentar com isso. Para tudo na tua vida. Comece a fazer as escolhas certas. E a última lição para a gente poder encerrar, que eu aprendo nessa história, está exatamente nisso. Aquele jovem, ele fez muitas escolhas. E essas escolhas, pastora Mari, levaram ele ao fracasso. Muitas. Muitas. Mas um dia ele viu onde ele chegou, Ellen. Ele viu o fracasso que ele chegou, ele viu o caos onde ele se encontrava. Chegou um dia que ele viu que ele não tinha como piorar a situação dele. Ele estava no chiqueiro de porco, sendo menos valorizado do que o porco, que para o judeu era imundo. Era a pior espécie de animal que poderia existir. Então a Bíblia diz que ele caiu em si. Eu gosto muito do texto que deixa bem claro. E diz assim, e ele caiu em si, caindo em si ele disse. Sabe o que é esse cair em si? É quando ele diz assim, eu não quero mais viver isso. Ele resolve fazer uma nova escolha. Porque todos os dias, como eu falei, nós fazemos milhares de escolhas. E ele falou, eu vou fazer uma nova escolha. Mas a escolha que ele decidiu naquele dia era a escolha de mudança. É essa que eu e você precisamos fazer. Ele falou, eu vou decidir diferente. Até agora eu só fiz escolhas erradas. E o resultado, o destino disso foi o fracasso. Ele falou, eu sei para onde eu vou. Eu vou fazer o caminho de volta. Escreve aí comigo, eu preciso fazer o caminho de volta. Fala aí, eu preciso fazer o caminho de volta. Muitos de nós não vamos viver o sucesso enquanto não fizermos o caminho de volta. Escolha fazer o caminho de volta. Aquele que traiu, escolhe fazer o caminho de volta e pedir perdão para quem traiu. Aquele que roubou, faz os caminhos, escolhe fazer o caminho de volta e restituir o que roubou. Aquele que mentiu, escolhe fazer o caminho de volta e falar a verdade. Aquele que foi desleal, escolhe fazer o caminho de volta e viver a lealdade. Nós precisamos aprender a fazer o caminho de volta. Ele pegou as coisinhas dele, eu fico imaginando igual aqueles desenhos animados, pastor Dodô. Sabe aquele desenho animado que eles colocavam assim um pedaço de madeira, assim um galho de árvore, pegava uma trouxinha, colocava as coisas dele, lembra disso? Amarrava, colocava aqui no ombro e ia embora. Ele aquele dia provavelmente ele deve ter feito alguma coisa assim, Vanessa. Ele colocou as suas coisinhas nas costas e falou, eu sei onde eu errei, eu sei onde eu caí. Você sabe onde você caiu? Você sabe qual foi a primeira escolha errada que você fez na sua vida, que levou você onde você está? Volta lá e arruma, conserta. Ele falou, eu vou voltar a consertar. E a Bíblia diz que ele falou, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque o jornaleiro da casa do meu pai, o cara que tem menos reconhecimento na casa do meu pai, ele come melhor do que eu estou comendo, ele dorme melhor do que eu estou dormindo, ele veste melhor do que eu estou vestindo. Ele falou, eu vou voltar para lá e vou dizer para o meu pai, pai, eu reconheço, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, e eu quero voltar, mas não precisa me reconhecer como filho, porque eu já joguei metade do que você conquistou na sua vida fora. Me deixa ser um funcionário. Deixa eu lavar o pé dos seus visitantes aqui. Me deixa fazer alguma coisa. Porque eu sei que mesmo sendo seu funcionário eu vou estar melhor. Ele decidiu, ele escolheu. O problema de muitas pessoas que não conseguem fazer o caminho de volta, Vanessa, é porque elas são orgulhosas demais para reconhecer os seus erros. Se ele fosse orgulhoso, a situação dele ia piorar. É muito provável que ele pudesse morrer de inanição naquele lugar. Ele morreria de fome. É muito certo que a vida dele seria um fracasso pior ainda. Mas ele falou, eu vou ser humilde. Nós precisamos aprender a viver em humildade. Ele falou, eu vou voltar. E ele tomou o caminho de volta da sua casa. Não seja arrogante. Escolha fazer a coisa certa. Não seja arrogante. Escolha pedir perdão para quem você precisa pedir. Não seja arrogante. Escolha reconhecer seus erros. Não seja arrogante, decida fazer diferente. A terceira lição, escolha viver a mudança. Escolha. Escolha fazer o caminho de volta. Escolha consertar onde você caiu. Esse filho, a Bíblia diz que ele fez isso. E quando ele voltou para sua casa, a Bíblia diz que de longe, pastor Anderson,
O pai o viu. Agora eu pergunto para vocês, se o pai ouviu, onde esse pai estava? Estava esperando o filho, é ou não é? Se esse pai viu o filho de longe, é porque ele estava esperando o filho de longe. É muito provável que talvez esse pai estava atrás da cortina todos os dias dando uma olhadinha, sentado na beira do portão falando, talvez um dia meu filho que está se perdido volte. E quando esse jovem apareceu de longe, ele reconheceu e falou, é o jeito de andar do André, é o jeito de andar do João, é o jeito de andar do... é meu filho, eu tenho certeza absoluta. E aquele pai sai correndo em direção ao seu filho. E a Bíblia diz que ele deu um abraço e aquele filho já estava com o discurso nos lábios. Provavelmente ele veio no caminho dizendo, quando eu chegar lá eu vou dizer, pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra ti, pai, me perdoa. E ele vem com o discurso e quando ele encontra o pai, provavelmente ele se joga nos pés do pai. E Emílio diz assim, pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o Senhor, me aceita como um funcionário. O pai falou, não, você é meu filho. Porque ele decidiu mudar o seu caminho, corrigir o seu caminho. Ele decidiu fazer o caminho de volta. Deus restituiu tudo que ele tinha perdido. É isso que Deus quer fazer com você. Mas entenda uma coisa, Ele só viveu a restituição quando Ele escolheu viver a humilhação. Quando Ele escolheu fazer o caminho de volta. Quando Ele escolheu viver o conserto. Tem muita gente que está dizendo, Deus vai me restituir, mas Ele não está escolhendo mudar o seu caminho. Vai continuar fracassando. E não é isso que Deus quer para você. Amém, queridos?